conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é só um complemento do que a gente viu ontem, que é a parte da queimada. Eu coloquei as atividades onde elas deveriam estar. Então, as atividades que a gente tem que fazer são as atividades com estrelinha. A parte de fractais vai ficar para a semana que vem, que são os desenhinhos bonitinhos. São esses desenhos legais aqui, tá certo? Então, a semana que vem a gente faz os desenhos bonitinhos, né? Que é a parte de fractais. Mas para não noiar a cabeça de vocês, a gente deixa para fazer só semana que vem. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Só aprofundar a ideia do que nós vimos ontem, que é aquela recursão em matrizes. Então, a gente vai aqui para a atividade da queimada. Então, nós fizemos aquele... eu apaguei, bora, é bom que a gente faz de novo, tá? Vamos aqui, qual é o código da queimada? A gente verifica se algo é árvore. Se é árvore, a gente toca fogo e chama fogo para os vizinhos. Só isso, o algoritmo é só isso. Então, vamos fazer aqui uma funçãozinha auxiliar só para simplificar a nossa vida. Nossa função auxiliar vai ser para verificar se essa posição na matriz é esse valor. Então, eu vou receber uma matriz, uma posição e um valor. Para essa posição nessa matriz ser esse valor, a primeira coisa que tem que existir é a posição existir, né? Então, a quantidade de linhas é igual ao tamanho do grid e a quantidade de colunas é o tamanho de grid na linha 0. Se por acaso eu estou fora da matriz, a linha é maior do que 0, ou a coluna for maior ou igual ao número de colunas, ou a linha for menor do que 0, ou a linha for maior ou igual ao número de linhas, não é. Eu quero saber se essa posição tem esse valor. Se a posição não existe, então o valor também não existe. Eu retorno um boolean. É bool, né? Bool. É bool? É bool. Se a posição existe, eu quero saber se essa posição, grid LC, é igual ao velho. Pronto. Então, isso aqui é o nosso código para verificar se essa posição tem esse valor. Então, se o elemento atual não for uma árvore, retorne. Então, se is value grid LC é uma árvore, se isso não for uma árvore, então retorne. Se não for uma árvore, retorne falso. Beleza. Não precisa nem do retorne, só retorne. Se não, fogo no paraquinho, nossa árvore LC recebe bolinha para eu mostrar que eu queimei a árvore. E depois que eu queimei a árvore, eu vou chamar a recursão para todos os vizinhos. Então vamos fazer aqui manual, depois a gente faz com laço. Queimar grid. A linha cara da esquerda é coluna menos 1. O cara da direita é coluna mais 1. O cara de baixo é linha mais 1. E o cara de cima é linha menos 1. Então, isso daqui, na teoria, já resolve o nosso problema. Ah, tá, ele está dizendo que eu não estou utilizando isso daqui. Ok. Ah, o Happy Face aqui, né? Olha o nome desse breguesse? Trollface, né? O Trollface. Ok, nosso código está pronto. Só que nosso objetivo aqui é enxergar como esse negócio acontece de fato. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai meter um monte de print aqui para ver o que acontece ação após ação. Então, vou fazer o seguinte. Antes de tocar fogo, eu vou imprimir a matriz. Print, qual é o nome do breguês? Show grid. Show grid de grid. Então, antes de chegar na recursão, antes de colocar o foguinho, eu vou mostrar o grid. E depois da recursão, eu vou mostrar o grid de novo, tá certo? Que a gente vai conseguir enxergar a ida e a volta. Depois da recursão, eu vou mostrar o grid de novo, só que eu vou colocar um pontinho. Então, na ida eu vou colocando as bolinhas e na volta eu vou colocando os pontinhos. Observe que aqui eu estou mostrando. Antes de chamar a recursão para os coleguinhas, ou seja, acabei de alterar o cara e pum, mostrei a alteração, e aqui no final alterei de novo e pum, mostrei a alteração. Só que se eu fizer só um show grid, ele vai mostrar tudo. Eu tenho que dar um jeito de parar isso daqui. Então vamos dar aqui um scan para ele travar aqui. Vou criar aqui uma variável runa, como é? Var trash, lixo, um lixo aqui, e aí fmt.scan endereço de runa, endereço de trash. O que eu quero é que ele trave o terminal e espere eu dar o enter. Então toda vez que ele imprimir algo, ele vai ficar esperando o enter. O que é ruim? É char. É um char. Ele vai ficar esperando um caractere que vai ser o enter que eu vou ficar dando. Enter serviria um string. Se eu esperasse um inteiro, aí eu teria que digitar algo. Como um string ou como uma runa, se eu der o enter, o próprio enter já é informação. Tá? Então vamos para o modo de execução. Para testar você aperta o enter, mas para executar é o E ou então o backspace. Então bora no modo de execução. O que é que ele está esperando? O tamanho da linha. Ele está esperando a entrada, né? Deixa eu copiar a entrada daqui. Vou pegar essa daqui. Então tudo isso daqui é a entrada, né? Copiei aqui. Eu vou colar esse breguês aqui para dar o enter. Ele imprimiu aqui a primeira interação. Essa bolinha foi onde ele começou a queimar. Deixa eu só fazer aqui um tracinho para não ficar os breguês tudo grudado. O ponto você não queria que fosse o caminho dele? O ponto você não queria que fosse o caminho dele? Pode ser. Porque o senhor já definiu ali, mas o ponto é espaço vazio. Acho que deveria. O ponto já existe, né? Então eu vou fazer o X para dizer que o bicho está voltando. Só para ser uma coisa diferente. E aqui também, depois, antes de imprimir, para a gente ver a diferença entre um e outro, vou só fazer umas linhazinhas aqui. Para ele. Já tem a linha. Aqui, antes de mostrar, só para a gente ver a diferença de um para o outro. Tá? Então, bora de novo aqui. Rodei de novo. Eu colei o print LN, peraí. Vou pegar aqui a nossa entrada. Ctrl C. Voltei para cá, executei de novo, Ctrl Shift V. Pronto, então tá aqui. Deixa eu... Peraí. Deixa eu travar aqui, porque a gente consegue ver ele. Pronto, está aqui. Então, vamos lá. O que foi a ordem que a gente colocou de chamada recursiva? A gente colocou esquerda, direita, para cima e para baixo? Vamos ver aqui qual foi a ordem. Foi esquerda, direita. Vamos ver aqui, blá blá blá, tá aqui, ó.
Primeiro é coluna -1, esquerda. Depois direita, depois para baixo e depois para cima. Então vamos esquerda, direita, para cima, para baixo. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então bora aqui para a execução. Então eu acabei de chamar, ele executou esse cara, ele vai chamar a recursão primeiro para onde? Para a esquerda. Então, próximo aqui, bolinha pegar fogo, é a bolinha da... Peraí. Ah, tá, ele não está pegando. Quando eu faço isso daqui, ele espera alguma coisa não nula. Então vamos forçar ele a ler um caractere qualquer. E aí é para ele aceitar scanf, aí é para ele aceitar um caractere não nulo. Deixa eu ver. Forçando ele a aceitar o /n. Bora de novo. Ctrl C. Executar de novo. Arriégua. Arrielga. Pronto. Então aqui, se a gente acertou agora, é para ele ir para a esquerda. E agora ele vai para onde? Para a esquerda. Esse cara, no nível dele de recursão, ele ainda vai chamar esquerda, direita, para cima e para baixo. Só que agora, primeiro que ele vai chamar a esquerda. O esquerda vai responder e vai acender. O esquerda dele vai responder e vai acender. O esquerda dele vai retornar. O direita dele vai retornar. Ele vai chamar para onde agora? Para cima. E agora vai chamar para onde? Esquerda nada, direita nada, chama para cima reage e bota a bolinha. Agora vamos lá. O esquerda dele não é árvore, retorna. O direita dele não é árvore, retorna. Para cima não é árvore, para baixo não é árvore. A recursão que ele chamou para todos os lados acabou. Voltou para ele se marca como X e retorna. Aí agora ele se marca como X e retorna, como X e retorna, como X e retorna. Só que agora a recursão chegou nele. Ele tinha chamado para a esquerda, agora ele vai chamar para direita. Não. É porque é direita, esquerda, cima, baixo. Agora ele fez isso, direita, cima, só que tem que... Ah, tá. Esse cara aqui, ele já era. Então, no caso, não foi, né? Então, o direita dele não existe, aí ele tentou para cima e agora tentou para baixo. Esse cara vai fazer a mesma coisa. Esquerda, direita, para cima. Aí, quando chegar para baixo, chega aqui. Esquerda, aí para direita. Esquerda, vai para direita. Esquerda, direita, aí vai para cima. Chamou todos, não achou ninguém, retorna, não achou ninguém, retorna, não achou ninguém, retorna. Aí chegou nesse cara, aí ele já tinha chamado esquerda, chamou direita, depois chamou para cima, e agora vai a mesma coisa. Esquerda, direita, voltou pro X. Ai, não, ainda tinha um para baixo, né? Aí agora ele volta pro X, vai para cima, volta no X. Ai, não, para cima, né? E a gente tem a expansão da recursão para todos os lados e os retornos para todos os lados. É bonitinho, sim ou não? Muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Vamos para a segunda atividade Vamos aproveitar essa mesma atividade do bloco, porque nessa mesma atividade a gente tem como trabalhar um catatal de conceitos. Se eu perguntasse para você quantas árvores... Agora a gente vai começar a pensar em coleta de dados. Por enquanto, a gente só jogava a recursão e deixava ela iterar. E se eu perguntasse a partir dessa árvore, quantas foram queimadas? Seria equivalente a percorrer o vetor e perguntar quantos elementos existem, qual é a contagem, não sei o quê. Então a gente vai precisar de algum macete para coletar os dados durante a recursão. Então, lembra que eu passei várias técnicas de fazer isso. A técnica mais trivial seria o quê? Criar uma variável compartilhada, e aí todas as vezes que eu preenchesse o dado, eu jogava nessa variável compartilhada.
tirar aqui os nossos prints aqui por enquanto, tá? Tá, aqui eu só tenho a recursão. A forma mais fácil, não a mais elegante, seria criar um contadorzinho aqui compartilhado entre todos eles. Um contador, count. E aí, todas as vezes que eu queimo uma árvore, count, mais um. Jeito fácil. A variável como se fosse global, a variável que todos têm acesso de escrita, a recursão joga essa variável para todos eles preenchem isso daqui, no final eu teria o valor do que foi contado. Endereço de count, int count, e aí no final, não é int, é var count int, e no final eu mostraria quantos fmt.println count. Então, eu tenho que ajustar as chamadas recursivas, né, para todos eles. Vou passar o endereço, né? O que eu recebi aqui, né, é só repassar. Então aqui ele já mostrou que eu matei 3 árvores, matei 10 árvores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa é a primeira forma não tão elegante. Vamos para uma segunda forma elegante. Aí eu não uso esse breguesso. Ele que vai retornar, né? O que é que isso daqui pergunta de fato? Se eu quero saber quantas árvores foram queimadas, eu estou perguntando quantas árvores foram queimadas a partir de você, meu colega do lado, e a partir de você, meu colega do outro lado, e a partir de você, meu colega de cima. Então, no fim, a resposta que eu quero dar é: se eu sou uma árvore, eu queimei. E aí eu coleto as respostas dos meus colegas dos lados. Queimaram 3 a partir desse cara, 2 a partir desse, 1 a partir desse. Então, o que eu retorno para quem me chamou é a coleção de quem queimou a partir de mim. Mas aí vai começar a ficar um saco, ter que ficar iterando sobre isso. Por que a gente não transforma isso daqui num laço? Olha que coisa elegante. Vamos transformar esse breguesso num laço? Então, podemos fazer assim, ó. Várias formas de fazer, mas uma das que eu acho mais fofinha é porque é bom que a gente trabalhe um pouco mais sobre usar structs, manipular structs. Então vamos criar um struct para representar uma posição. Então, uma struct posição é assim, não é um type, né? Type struct, não, type posição é uma struct que ela vai ter uma linha e uma coluna que são inteiros. Beleza? Vocês ainda estão juntos comigo ou vocês estão fazendo outra coisa, meu povo? Para o que vocês estão fazendo e foca, porque vocês vão ter que fazer isso em casa. Bora lá. Então, quando você trabalha em Go, mesmo que Go não tenha orientação a objeto da forma tradicional, herança, ele tem várias formas de unir dados e estruturas. Vamos ver uma delas agora. Se você faz um método que manipula uma estrutura, vamos fazer aqui um pegar vizinhos, por exemplo. Eu quero função get neighbors. Quero pegar os vizinhos de uma posição. Pegar os vizinhos de uma posição é um vetor de posições. Beleza? Os vizinhos de uma posição são um vetor de posições. Estamos juntos ainda? Então eu poderia dizer que é um vetor de posições onde a primeira posição seria a linha e a coluna mais um, o cara da direita, né? A linha e a coluna.
Posso fazer assim ou posso fazer assim, que ele já encaixa tudo direitinho. Quebrar aqui para ficar mais bonitinho. Quem seria o próximo? Seria a linha e a coluna menos 1. O próximo seria linha menos 1 e coluna. E o próximo seria linha mais 1 e coluna. Então aqui estão um vetor de posição com todas as posições dos vizinhos desse cara. Então eu agrupei a ideia de linha e coluna como uma posição, linha e coluna, e aí eu, dado um elemento, eu gero um vetor com os vizinhos desse elemento. Tudo bem? Tudo bem? Então, como é que a gente utilizaria esse breguesso aqui? Poderia fazer o seguinte: para todos os vizinhos desse cara, chama recursão para esse vizinho. Para todos os vizinhos, né? Todos os vizinhos desse cara. Quem? Range de get neighbor. Que posição? A posição que tem essa linha e essa coluna. Aí eu vou tocar fogo na linha desse vizinho e na coluna desse vizinho. Perdão, eu estou em Go. Beleza, tá vendo aí? Só que o Go, ele permite uma forma de, ok, isso daqui manipula essa estrutura. Confere? Você tem uma forma como limpar a escrita e fazer uma escrita com cara de orientação a objeto, que é pegando isso daqui e jogando para cá. Tá vendo que eu tirei ele do parâmetro e joguei ele para antes do parâmetro? Significa que agora, ao invés de escrever posição como um parâmetro, eu escrevo posição como um objeto. Posição como um objeto. Ficou feio aqui porque a gente criou o elemento aqui no meio do nada, e aqui a gente está trabalhando com os valores individuais. Mas eu poderia ajustar para ficar tudo pensando em posição, ao invés de pensar em elementos individuais, linha e coluna, tá? Mas eu não vou mexer nas outras coisas. Mas, por exemplo, eu poderia mudar tudo para posição. Se eu mudo isso daqui para posição, aí eu ia reagrupar tudo para... Você consegue só reexplicar rapidinho isso aí, a partir desse trecho? Tá, então vamos lá. Isso daqui é um mecanismo literal de açúcar sintático. O que é açúcar sintático? É um macete que a linguagem faz só para tornar a escrita mais agradável. Então, qual é o jogo aqui? Você vê que eu não mudei nada no método. Eu simplesmente tirei uma coisa que era parâmetro, o cara estava aqui dentro, e joguei ele para o lado da esquerda. Não tem mais parâmetro, e agora ele é tipo quem invoca a função. Então, antes eu escreveria getNabe e passaria a struct. Agora eu coloco a struct.getNabe como se eu estivesse usando orientação a objeto. Como se fosse um método, né? Ele literalmente se tornou um método. Tá, entendi. Tá? A diferença é que, como proposta de linguagem, você não teria esse breguesso dentro da estrutura. Porque a ideia é que Go separa os dados dos métodos. Só que quando um método está vinculado a um dado, mesmo que ele esteja escrito aqui do lado de fora, você pode meio que amarrar os dois para invocar o método a partir do dado. Mas observe que isso daqui ainda é um dado. Ainda é apenas um bloco que guarda informações. O parênteses é parte da linguagem mesmo? Porque se ficar solto, ele não entende que é quem invoca. Entendeu? E professor, o Go é orientado a objeto gênero? Não.
Mas isso é uma forma de... O que é que ele tem de orientação a objeto? Isso, que é uma fórmula de atrelar dados e métodos vinculados a esses dados, mas a invocação seria igual, só que para você não ter que ficar chamando função, elemento, ele permite você tirar o elemento do parâmetro e jogar ele como quem invoca a função. Então é como se fosse uma forma de costurar essas duas coisas. E de orientação a objeto, ele também tem a ideia de interfaces que você tem lá no Java, que tem nos outros. Então você define quais funções uma struct precisa ter para ser tratada como um tipo. Então você também tem isso. E outras coisinhas mais como composição por empilhamento de visões, mas fica para depois. Entendeu? Então você tem esse macetezinho divertido. Ficou um pouco feio porque eu criei ele aqui do nada, né? Mas se eu tivesse criado ele aqui fora, por exemplo, a minha posição é... Ou se eu trago ele de outro lugar, ficaria mais fácil ver assim, né? Pegar os vizinhos dessa posição. Eu tenho uma posição e mando pegar os vizinhos dessa posição. Só que como o Burn está recebendo os elementos individuais, eu ainda tenho que quebrar os caras. Mas se a minha função já recebesse uma posição, L recebe posição.L, C recebe posição.C, só para não mexer nos outros métodos. Então agora eu simplesmente passaria o vizinho. E agora não precisaria mais disso daqui. Agora eu estou pensando em posições. Para todos os meus vizinhos, chama queimar para esse vizinho. Legal, né? Legal, fofinho. O Svelte poderia pensar em posições. Posição. L recebe posição.L. C recebe posição.C. Então agora eu passo posição. Para você fazer um Go não tem construtores. Diferente quando você vai no C++ e você vai no Java, que existe um método, entenda, oficial e próprio da linguagem que constrói, e tem que ser aquele método, aquele init, aquele nome com o mesmo nome da classe. Go não tem construtor. A construção é feita ou na marra, tipo assim, eu vou criar aqui uma posição e passar os argumentos. Quais são os argumentos que ele quer? LC. L vai ser L-fire e C vai ser onde o fogo começa. Isso daqui já seria... Eu acho que... eu não estou mais usando isso, né? Professor, esse C2 pontos e L2 pontos é opcional? Tipo, posso... Não, isso aqui é opcional. Se você não passar, ele vai usar a sequência do própria posição, que é LC. Isso é o equivalente aos argumentos nomeados lá do Python. Você diz quais argumentos você quer passar e a ordem não importa. Beleza? O primeiro caso seria esse, onde você simplesmente preenche os dados. Lembra, a proposta da linguagem é existir uma dissociação entre os dados e os métodos, a manipulação desses dados, para ser simples. Então não existe nada de construtor, de camadas de construtor que invoca construtor, não tem nada disso. A responsabilidade de criar o objeto é sua. O que é que existem? Meio que padrões para criar coisas. Então, eu queria tanto um método bonitinho para criar, então eu poderia criar um método com o nome que eu quisesse, do tipo criar posição. Entendeu? Eu sei se tivesse um método que quisesse que ele fosse opcional. Como assim método opcional? Sei lá, pessoa matrícula, ainda não tem. No Java tem como passar opcional, que ela não tem. Seria um ponteiro. Preenchido ou não preenchido, ou nulo. Entendeu? Então, se você cria um método desse tipo aqui, entendeu? LC int. Aí você aqui dentro está criando uma posição
posição, recebe posição, LC, e aí está retornando a posição. Entendeu? Então, um construtor, ele é um método normal. A diferença é que existe um padrão de nome, quando você acha new alguma coisa, é um construtor daquele elemento. Entendeu? Então, normalmente é assim. Isso simplifica um bocado a coisa, porque você se livra de toda uma camada de orientação a objeto, herança, o construtor, que se chama o construtor do pai, que não sei o que, não sei o que. É simples, é um método que inicializa os dados, a responsabilidade de criar é sua, e você poderia ter vários métodos. Criar um ponto, exemplo, faz de conta que eu tenho um objeto mais complexo. Você poderia ter uma nova pessoa, aluno, nova pessoa, não sei o que. Você poderia ter um monte de métodos nomeados, cuja função e o objetivo é inicializar aquele elemento. Então é assim que ele pensa construtores. A instância de uma struct é um ponteiro também? Não, para ser ponteiro você tem que criar como ponteiro. Se eu quisesse que esse breguesso fosse ponteiro, eu teria que retornar um ponteiro. Aqui existe a dissociação entre o que é estático e vai estar na stack e o que é dinâmico e vai estar na heap. Outra aula a gente vê sobre stack, heap e gerenciamento de memória. Vamos deixar para outra aula, tá certo? Então, para hoje, o que a gente tinha era isso daqui. Então, vamos recapitular. Número 1. Conseguiram enxergar a ideia da recursão que avança e volta? Ficou legal o nosso xizinho? Então, pronto. Quando você for construir, a gente tem uma outra atividade que é a evolução dessa. Se você conseguiu fazer as outras, você pode ir aqui para a última atividade do bloco, que é a do labirinto. Então, vou mostrar aqui para vocês. Labirinto é que nem a queimada, é igual à queimada. Você vai fazer a mesma expansão da queimada para todos os lados. Só que o que foi que a gente fez na queimada? Na queimada a gente tinha um teste que verifica. Não tinha teste de nada. Simplesmente ele saía queimando e acabou-se. O que é o labirinto? Eu vou te perguntar. A minha pergunta é: você chegou em um determinado lugar? Não. Aqui é assim, ó. O exercício do labirinto é assim: você tem um labirinto, ou seja, é equivalente conceitual à queimada. Você só pode andar nos espaços vazios, ou seja, você não pode atravessar a parede. É equivalente ao fato de você só andar pelas árvores. Só que enquanto é queimado, o teu objetivo era só fazer o spam, alcançar todos os locais que você pudesse. Aqui você tem uma pergunta: será que eu consigo chegar em determinado local? Então, toda vez que a tua recursão rodar, você pergunta: será que eu cheguei no destino, no fim? Então, o teu labirinto garante que, por ser um labirinto perfeito, só existe um caminho entre quaisquer dois pontos. E a tua pergunta, toda vez que você entra na recursão, é: cheguei no fim? 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 E aí, vamos lá. Lembra do código que a gente acabou de fazer? Eu tinha a bolinha indo e o xizinho voltando. Quando você chegar no fim, que você sabe que chegou no fim, o teu retorno tem que ser diferente. Exatamente, achei, cheguei no fim. É um caminho. Exatamente, porque entre todos os caminhos tem um caminho que chega no fim. Porque o teu labirinto é perfeito, só tem uma forma de chegar no fim. Oi? Não tem. Não tem. Só que você precisa dar a volta. Imagina que você parte de um canto e sai botando bolinhas. Para todos os cantos que você vai é bolinhas. Só que em um momento você chega no... Cheguei no fim. Aí o que é que você tem que fazer? Voltar botando X. Aí achei, eu sou a solução. Eu sou a solução, bota X, eu sou a solução. Então quando o cara que volta na recursão diz: ei, não achei o fim, você bota bolinha. Ou então você só continua a bolinha. Mas quando o cara diz para você: ou eu sou o fim, ou a partir de mim chega no fim, aí você bota o xizinho. Então o retorno da recursão é a coleta. Achei aí a resposta. Aí sai marcando X para você chegar nesse resultadozinho. Ó. Tá vendo aqui como é legal? Então aqui é entre o início e o fim.
você vai fazer o caminhozinho entre início e fim. É a mesma coisa da queimada. Diz. Tudo bem. A mesma coisa da queimada, só que a gente vai ter esse desafio de ajustar o tipo de retorno para ser um booleano. Acertei, cheguei no fim ou não cheguei no fim, e depois chegar a construir aí o nosso caminho. Legal? Professor, essa questão da parte de recursão ainda está em... Está em recursão, eu ajeitei elas por canto. Beleza, pessoal? Então, assim, se você não fez nem da semana passada, você já está atrasado, tá certo? Essas atividades, eu não sei o que é que vocês vão conseguir fazer da semana passada para cá. Talvez as que a gente já fez em sala fluam fácil, vocês vão ter o vídeo, vocês ainda vão lembrar, mas para fazer tudo isso, talvez vá levar aí umas 5, 6 horas de trabalho. Agora pensa, e essas disciplinas, FUP, PO, ED, são disciplinas com conteúdos que você vai levar para o resto da vida. Então não tenha preguiça de gastar tempo fazendo as atividades. Nada do que você faz aqui se perde como prática profissional. Entendeu? Não é como se eu estivesse te enchendo o saco para estudar uma coisa inútil. Então, eu me sinto no direito de pedir, tire 5 horas da sua vida para praticar programação, ok? Então, assim, essa daqui é a mais difícil de todas. Mas se você seguir o exemplo do que a gente chegou na queimada e fizer alguns ajustes, ajeitar o retorno e tal, você consegue fazer. Então, assim, pegue o tempo que seja, agora seja inteligente. Planeje o tempo que você vai estudar e, por favor, não tente fazer o máximo que você conseguir. Eu não estou conseguindo, eu vou usar aqui o ChatGPT e vou pegar, assim, aproveita, mesmo se levar mais tempo, estude de forma inteligente, tá certo? Quer pesquisar porque está embrulhado em uma coisa e outra, show, mas não faz cada exercício 15 minutos, 20 minutos, só para bater o ponto e dizer, fiz todos. Porque na hora que eu abrir o teu repositório, vai ficar óbvio que você não fez de fato. Porque uma atividade dessa não tem como criatura fazer em 15 minutos. Faz nem a pau em meia hora. Entendeu? Principalmente se você estiver fazendo pela primeira vez uma atividade dessa que você não sabe a resposta, é 1 hora de queimar a cabeça e subir fumaça, entendeu? No mínimo. Então, assim, seja coerente, eu só peço isso. Então, ao invés de pensar em quantidade de questões que você envia, só pense em tempo de rodagem. Eu vou 4 horas aqui fazer o que eu conseguir, tirar dúvida, pesquisar. Fechou? Estamos alinhados com a expectativa? Vamos lá, vamos para a chamada. Beleza.